Vamos ler o livro de Gênesis. Nós vamos ler 2 capítulos, mas nós vamos ler primeiro, não inteiro, mas deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 13. Glória a Deus. Você já percebeu que nós não fazemos só aquilo que deveríamos de fazer, no sentido de acertos. Às vezes nós tomamos decisões, proferimos palavras, comportamentos, os quais às vezes eles destoam da fé, destoam daquilo que nós sabemos que deveríamos de fazer. E graças à misericórdia de Deus, nós não somos consumidos, porque se fosse pelos nossos atos de muitas das vezes fazer aquilo que não deveríamos, ou proceder como não deveríamos, nós já teríamos sido consumidos. O que a gente não pode fazer, e a Bíblia não nos ensina a fazer, é nos comportar com leviandade diante da misericórdia de Deus. O que é isso, pastor? É a gente aproveitar que Deus é misericordioso e permanecer no erro, em posturas que não são essas a que Deus destinou para nós. Então eu repito, nós não somos salvos porque nós somos bons. Nós recebemos o direito de salvação pela graça do Senhor na nossa vida. O que a gente não deve, não pode fazer, é brincar com a graça, é deixar com que o ato de Jesus na cruz seja algo assim, pequeno, algo insignificante, a ponto da gente continuar vivendo uma vida no mundo, como se do mundo fôssemos, mas querendo entrar na eternidade. Isso não condiz. Existem 3 tipos de seres humanos, de espécies de seres humanos, no sentido em relação à graça que se comportam na terra. Os naturais são aqueles que não têm fé, não são salvos e não têm sequer ideia ou vontade da vida espiritual. Ser humano que não tem Deus. O outro tipo de gente é aquele que acredita em Deus, mas tem uma vida carnal. E o terceiro é o que acredita e vive uma vida espiritual. E aí nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida em todos os dias, em todo o tempo, e nós olharmos e ver onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente está errando. Abraão é um homem que Deus se manifesta a ele na graça, chama ele, nós conhecemos a história. No capítulo 13, a gente vai encontrar um fato sobre Abraão. Mas quando você olha para o capítulo 12, você vai ver que o homem que Deus se manifestou para ele na graça, ele age por sentimentos, ele age pelos olhos carnais, ele age pelo que ele ouviu dizer, e ele toma decisão. Isso é um grande erro na nossa vida, um grande erro. Irmão, como nós, mesmo sendo crente, às vezes somos injustos. Puxa, pastor, como assim? Quantas vezes a gente ouve um lado, uma história, e a gente toma uma decisão sem conhecer a essência da história? Quantas vezes a gente tem antipatia por alguém, tomamos aversão a alguém, deixamos de tomar decisões corretas com alguém, porque eu ouvi dizer, porque os meus sentimentos me levaram para isso. Isso infelizmente não deveria de acontecer, até porque nós deveríamos andar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá discernimento, inclusive para quando as pessoas não são corretas, a gente mesmo assim ter o olhar de Cristo para essas pessoas. Esse homem chamado Abraão, o Senhor o chama e fala para ele que tem as promessas, etc. Mas você vai ver no capítulo 12 que ele toma uma decisão emocional. Qual é?
chega uma seca, uma situação na terra que ele está, Canaã, e ele desce para o Egito, sem ordem de Deus. Ele vai para o Egito, sem que Deus tivesse dado um comando para ele lá. Primeiro erro, agiu sem que Deus falasse para fazer. Segundo, quando ele vai para o Egito, o sentimento dele por Sara. Sara é uma mulher bonita, o texto diz que a sua beleza, ela se destacava, e pelo que ele escuta do Egito, por isso ele toma essa decisão, ele diz assim: se a gente for para o Egito, e eles souberem que você é minha esposa, eles vão me matar. Então vamos fazer o seguinte, diga que você é minha irmã, e aí eles vão me poupar. Emoção, ouviu dizer, tomou uma decisão errada aqui, e foi tomando outras decisões erradas para frente. Porque quando a gente não para consertar uma decisão errada, irmão, só vai aumentando os abismos. As consequências só vão aumentando. Não tem jeito de terminar uma missão bem se você não consertar aqui. Não tem jeito. Você pode mudar de cidade, pode mudar de prédio, pode mudar de igreja, você pode mudar de país, enquanto você não conserta aquilo. Não tem como a bênção do Senhor vir sobre a vida da gente. Abraão desce para o Egito, local que Deus não mandou. Você vai entender o texto lá no início e vai ver qual foi a palavra. E quando ele vai para o Egito, ele mente, porque é uma mentira, dizendo que a Sara é sua irmã. Ele é um líder tribal, ele é um líder de um clã. E ele saiu de Ur no nome de Deus. Vai prestando atenção. Ele sai de Ur com uma palavra, dizendo: Deus falou comigo, e Deus me mandou ir para a cidade de Canaã. E ele vai. Só que no meio do caminho, a posição que ele toma, a decisão que ele toma, não é coerente com o que ele falou em casa. Se você olhar para o texto, Abraão não tinha 6 empregados, ele tinha dezenas de servos, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele, em números incontáveis aqui, que a Bíblia não diz, mas ele era um homem que Deus o prosperou muito. Na sua jornada de Ur para Canaã, não foi uma jornada rápida, foi uma jornada vagarosa. E nesse ato vagaroso, o tempo, não se sabe quanto ali, ele foi melhorando a sua vida, foi melhorando as suas posses. Quando chega a seca na terra que Deus tinha falado com ele, ele não age mais por fé, ele age por ele. E todas as vezes que a gente age por nós, nós assumimos as consequências do que vai acontecer. E depois não dá para dizer para Deus: Senhor, me ajuda. Não, foi você que tomou, fui eu que tomei. Todas as vezes que eu tomo decisões baseadas no que eu acho, no que eu penso, no que eu entendo, eu estou assumindo todas as consequências do que pode me acontecer no futuro, na minha casa, na minha história, tudo. Eu estou assumindo as consequências. Porque eu tirei da mão de Deus e trouxe para a minha mão. Então sou eu que estou me governando. Sou eu que estou dirigindo. E quando ele desce para o Egito, ele tem dezenas de pessoas que olham para ele como líder. E quando ele chega no Egito, Sara, sua beleza se destaca. Os príncipes do Egito contam para o faraó, dizendo: tem uma mulher linda, extraordinária que está aqui na terra. E era o costume. Foram até Abraão, perguntaram: você é aquele Abraão? É sua irmã dele. O faraó quer ter você, quer estar com você. Não foi simplesmente assim um convitinho meio que, se você quiser passa lá. É para ir. E Faraó não tocaria em Sara, como não tocou, se ele soubesse que ela era comprometida com Abraão. E quando Abraão não conserta aquilo, quase que Faraó deita-se com Sara. Quase que Faraó tem relações com Sara, uma mulher casada. A misericórdia de Deus entrou em ação. E a misericórdia, houve uma praga sobre a casa de Faraó, sobre o Egito.
E Deus falou, dizendo: libera essa mulher. E Faraó volta-se para Abraão, chama ele e fala: por que você mentiu para mim? Por que você disse para mim que ela era tua irmã? Você trouxe mal para a minha terra. Eu não teria tocado, e nem quase que eu toco nela. Você não podia ter feito isso. A Bíblia diz que houve uma praga no Egito por causa desta conduta. Agora, reflita comigo, como ficou a moral de Abraão perante os seus empregados? Como ficou a moral dele diante dos servos, cujo qual ele diz que ele saiu da terra de Ur, porque Deus falou com ele? Que tipo de crente é você, Abraão, que agora está dando de mentir para os outros? Que tipo de crente é você, Abraão, que pela sua atitude você feriu pessoas inocentes? Vamos analisar? Os egípcios que foram feridos inocentemente, entre aspas. A Bíblia diz que houve uma praga, e eles ficaram enfermos. Por que essa enfermidade chegou lá? Porque Abraão tomou uma decisão. E Deus, na misericórdia, se manifesta a Faraó, que manda Sara embora. E o que é pior, Abraão ainda ganha presentes, porque antes de Faraó saber que Sara era esposa de Abraão, ele presenteou Abraão com mais bens, com mais animais. A prosperidade de um homem era medida naquela época pelo tanto de animais que ele tinha. Então ele enriqueceu de uma maneira não saudável, um pouco mais. Ele já tinha sua abastança. Mas Faraó tenta agradar a Abraão, dando-lhe animais. Mas quando o Faraó descobre que a Sara era esposa dele, manda a Sara embora, e Abraão sai de lá, mas sai com os presentes que ele ganhou de Faraó. Agora escute bem, como é que fica a fé, como é que fica o cartãozinho de membro, como é que fica o reteté, que alguém quer dizer, né? Como é que fica o crentão, a crentona, diante de uma turma que fala: rapaz, olha o que você fez. Como é que você pode fazer um culto depois e dizer: pessoal, ó, vamos servir aqui, vamos adorar aqui, diante dos empregados dele? A situação ficou constrangedora para Abraão. Eu vou mais adiante. Eu penso que até para com Sara a situação também ficou constrangedora. Porque cá para nós, o que você faria? Se é para morrer, eu vou morrer defendendo a minha esposa. Eu não vou tomar uma decisão nesse sentido. Só que o capítulo 12 termina com Abraão voltando para Canaã, com esse tipo de peso na história. Por isso hoje eu também estou pregando. E eu não sou melhor do que Abraão. Aliás, eu sou, nem se compara. Porque os nossos erros não são escondidos de Deus. Deus vê os nossos erros. Deus escuta as nossas conversas. Deus sabe quem nós somos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos. Tentaram pegar Jesus, dizendo para ele o que ele falava sobre adultério, para tentar colocar Jesus numa situação difícil. Jesus foi além e disse assim: ó, deixa eu dizer uma coisinha para você. Aquele que pensa, já pecou. Então, como é que pode se aferir o pecado diante de uma situação como essa, em que o fato de Jesus saber, Deus saber das nossas intenções ruins? Como é que nós podemos ter essa certeza? É pela onisciência de Deus. Então, diante disso, nós sabemos que Deus a tudo vê. Deus a tudo vê. Nossas intenções do coração, nossas palavras na cama, em relação a falar mal, as nossas conversas, as nossas intenções do coração. A Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta das nossas palavras. Por isso a gente deve pedir perdão. E sabe, querido, porque é muito sério isso. Há um memorial diante de Deus que não está desapercebido de Deus, do que nós fazemos, do que nós falamos. Então nós vamos ter que prestar conta com Deus por isso.
Agora veja como é que fica a situação de Abraão. Ele tem uma família, que é a esposa, ele tem Ló, que é sobrinho, tem a esposa de Ló, ele tem o clã, tem os empregados, tem os servos. Ele sai bem de Ur, chega em Canaã muito bem, mas quando Abraão desce para o Egito, ele não sobe mais do mesmo jeito. Não sobe mais do mesmo jeito. Eu diria que ele subiu envergonhado. Envergonhado. Porque ele não poderia ter feito o que fez. Só por isso, muitos de nós, às vezes diante dos nossos erros, Satanás recebe a legalidade que a gente dá e já diz: você não tem mais chance, você não tem mais jeito, você não pode mais. Veja que Abraão, quando sai do Egito, esse era o olhar das pessoas para ele. Rapaz, você aumentou o seu plantel de uma maneira não correta, você colocou tua esposa em risco, poderia ter sido estuprada, você trouxe uma enfermidade para uma nação que eles não mereciam. E você sabe que o povo, para falar, se já fala sem motivo, imagine com motivo para falar. Agora, isso aqui para desqualifica Abraão de jeito nenhum. Porque igual Abraão, alguns de nós fez, poderá fazer, ou faz pior. Ou então, sabendo disso, ainda continua praticando coisas que não tem que praticar. Então, o capítulo 12 de Gênesis termina assim: e sobe Abraão do Egito, volta para Canaã, e aí o texto diz, e constrói um altar. Aonde ele errou, de onde ele não tinha que ter saído, ele não se deixou abater por aquilo, e se consertou ali com Deus. E dali, a lição que Abraão tira, nas duas provas primeiras que Deus trouxe sobre ele, ele falhou. Mas vai acontecer outra, e outras virão. Quando ele sobe para o Egito, mesmo com essa atmosfera de o que você fez, que mancada, ele repara, se conserta com Deus, se conserta ali com Deus, constrói um altar, e não permite que aquele erro dele marque a vida dele, para que ele pare de crescer, para que ele perca a comunhão com Deus. Há uma mudança na cabeça de Abraão, fantástica, extraordinária. Capítulo 13, vamos para o verso 1. Abraão saiu do Egito, subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiu o desentendimento entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar, e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies, férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio
Abrão. Capítulo 13 mostra um Abrão com a mente mudada, com a mente transformada diante de emoções. Por quê? Porque no capítulo 12, ele desce para o Egito por causa de emoção. Ele mente por causa de emoção. Ele escutou o que Faraó poderia fazer, escutou histórias e tomou decisões em cima do que ele ouviu. Ele não tomou decisões ou decisão baseada em fé. Ele toma a decisão de mentir baseado naquilo que ele achou, baseado naquilo que ele tinha ouvido dizer que acontecia. Então ele toma uma decisão. Ele não se posiciona em não mentir, em não ir para o Egito, e muito menos de devolver aquilo que ele recebeu quando não devia. Acontece esse fato que eu disse a você. Faraó o libera, e quando ele libera, eles sobem então para a região, e ali eles tendem as suas tendas, fica por ali, e o rebanho vai crescendo, as coisas vão melhorando, e na verdade, você viu no texto que ele constrói um altar. O tempo passou, e quando passa, tem uma contenda com um filho querido, que na verdade era sobrinho, mas como Abrão não tinha filho, ele acabou ajudando a criar Ló. E a prosperidade de Ló não é por causa de Ló, é por causa de Abrão. Tudo que Ló é por causa de Abrão, não é por causa de Ló. E na verdade, Abrão também não tinha que ter trazido Ló quando ele veio. Ele era para ele sair sozinho. Só que agora, esse homem, depois de umas marcas na vida, experiências que ele passou, quando ele vê conflitos dos pastores dele, dos pastores de Ló, e Ló não se posiciona, Ló não age com sabedoria, Ló não toma uma decisão do tipo: vou mandar embora os pastores e vou contratar outros, porque eu não quero briga com meu tio de jeito nenhum. Pelo contrário, Ló, logo de cara, o que está no coração de Ló é riqueza, é mundo. O coração de Ló não é um coração voltado para agradar a Deus. Ele crê em Deus, mas Ló se enquadra naquele tipo de crente que, na condição de crer no Senhor Deus, leva uma vida carnal. Porque a decisão de Ló é uma decisão carnal, não é uma decisão espiritual. E diferente de Abrão, que toma uma decisão espiritual. Que tipo de decisão? Quando ele diz para o sobrinho: essas brigas têm que acabar, e ele fala para o sobrinho: escolhe o que você quer fazer. Você concorda comigo que Ló poderia dizer: tio, eu não vou sair debaixo da sua cobertura. Tio, eu não vou me apartar de você. Eu preciso, o senhor é uma referência na minha vida. Ele poderia ter dito, vamos pensar. Mas Ló, logo de cara, ele olha para as regiões de Zoar, onde tem Sodoma e Gomorra, e aí ele escolhe. Eu estava pensando, meditando nesse texto, e a primeira coisa que a gente encontra de reflexão é que o coração de todo problema é o problema do coração. Eu vou repetir: o coração de todo problema é o problema do coração. O que nós temos no coração é só questão de tempo para aflorar, irmãos. Ninguém consegue esconder por muito tempo quem ele é. Então eu vou repetir: o coração de todo problema é o problema do coração. Então pessoas que têm problema no coração, por exemplo, com lascívia, com corrupção, com qualquer coisa, esse é o problema do coração dela. E esse coração vai ser totalmente atingido por esse problema, porque é o que flui do coração. E quando Ló toma a decisão que ele tomou, Ló está expressando o que ele tem no coração. Ele acredita no Deus de Abraão, mas ele age carnalmente. Então Ló faz parte do segundo tipo de pessoas em relação a Deus.
Primeiro são os naturais, são os ímpios, são os do mundo. Não tem nada de, não acreditam, não se comportam, não agem. O segundo são aqueles que se dizem salvos, mas agem carnalmente. E o terceiro é o espiritual. É aquele que não só crê, mas o prazer dele é de agradar o seu Deus. Então ele vive uma vida espiritual. O coração de Ló estava literalmente nas coisas do mundo. Porque quando o tio falou para ele daquela confusão, logo de pronto, ele já tinha decisão tomada. Perceba que o texto diz que ele olhou e ficou olhando para a região de Sodoma, e enchendo os seus olhos com as riquezas de Sodoma. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você que eu tenho para mim, e Fernanda sabe disso, minha mãe e minha irmã sabem disso. Nenhum dinheiro do mundo, nenhum sucesso do mundo vale a pena se a gente não estiver debaixo da vontade de Deus. Todo sucesso, todo dinheiro, toda fama, todo crescimento profissional que está fora da bênção de Deus não vai ser bom. Pode até terminar nos nossos dias morando em palácios, mas nós vamos prestar conta com Deus pelas escolhas que fizemos, porque trocamos coisas espirituais por coisas materiais. Então, eu troco, por exemplo, minhas atribuições, eu troco as coisas do reino por uma questão de uma promessa humana, atitude humana. Tudo que te afasta de Deus não pode ser bênção. Você acredita nisso ou não? Tudo que te afasta de Deus não pode ser bênção, irmão. Porque se vai te afastar de Deus, não vem de Deus. E o maligno é astucioso. E a gente fala, e a gente gesticula, e a gente anda, e os demônios vêm. Eles sabem quem nós somos. Eles sabem as conversas da gente. Pastor, eles são oniscientes? Não, mas nós falamos. Nós fazemos coisas que eles percebem. Perceba que com Eva, Satanás disse assim: não é verdade que se você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Porque aquilo entrou no coração de Eva. Quando a gente troca os valores, troca os princípios por outras coisas, as coisas da nossa vida não vão terminar bem. Na vida de Ló, você sabe, não terminou bem, porque Ló olhou para as riquezas do mundo. Então eu vou repetir: Ló é o tipo de crente, entre aspas, melhor assim para entender, que apesar de crer em Deus, leva uma vida carnal. Repete comigo: vida carnal. Mais forte, diga: vida carnal. Quando o seu tio fala com ele, ele não tem dúvida, ele não escolhe a cobertura, ele não escolhe continuar debaixo da bênção. Agora, que diferença, enquanto o coração de Ló estava nas riquezas e nas realizações do mundo, o coração de Abraão só desejava agradar a Deus. Aonde o Senhor encontra isso? Quando ele fala assim para Ló: o lado que você escolher, eu vou o contrário. Para Abraão, que já mancou, que já fez o que não tinha que fazer, quando ele desce para o Egito, mente, ele entendeu que tomadas de decisões fora do que Deus propôs não termina bem. Quase que a esposa foi violentada. Teve toda essa história que nós conhecemos. Ouvi de um ímpio: você foi mentiroso. Que coisa ruim, um ímpio chamar um crente de mentiroso. Que coisa ruim, lamentável, as pessoas nos identificarem como cristãos, mas nossas atitudes falam: que tipo de crente é você, rapaz? Que tipo de crente é você que tem esse vocabulário, que fala essas coisas, que age assim, que sabota? Foi isso que aconteceu. Só que aqui, depois de um tempo, veio mais uma prova na vida de Abraão.
E nesta prova, mais uma vez, Deus não falou nada com ele para a decisão que ele tinha que tomar. Agora, mesmo Abraão tomando essa decisão de agradar a Deus, tem um fato aqui que eu acho muito reflexivo para nós. Foi o fato de lamentável, ser muito triste, parentes se separarem por causa daquele comportamento. Então foi lamentável uma contenda separar tio e sobrinho por causa do olhar de Ló. Agora, sabe o que é mais triste ainda, irmãos? Testemunhas ímpias assistiram, pagãos assistiram a briga de servos de crente. Então, quando nós olhamos ainda, é o fato de que testemunha, as pessoas que o texto diz ali, que habitavam aquela terra, viram a briga dos pastores de Abraão e a briga dos pastores de Ló. E viram também a decisão que Ló tomou. Agora, Ló não é o centro da mensagem desta noite, mas sabe o que já mostra para nós os passos de Ló? O declínio de Ló começa quando ele cria contenda. O declínio dele. Capítulo 13, verso 7. Dá uma olhada, você vai encontrar. Diz que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Primeira coisa que identifica o declínio de Ló é que ele deixou que a contenda entrasse na sua história, na sua vida, e não retirou, e não apaziguou. A segunda é que Ló viu o território de Sodoma e Gomorra. Então a segunda coisa que mostra o declínio de Ló é que ele estava com Abraão, mas estava com os olhos em Sodoma e Gomorra. Terceira coisa que identifica o declínio de Ló é que ele escolheu viver lá, verso 11. E no verso 10 a gente vê que Ló estava já a olhar para Sodoma e Gomorra. A quarta coisa é o verso 12 que diz que Ló lançou suas tendas em Sodoma, o que mostra um declínio espiritual. A quinta está em Gênesis 14, 12. Ló mora, ele vai morar em Sodoma. A sexta está no livro de Gênesis 19, 1. Ló se assenta à porta de Sodoma. Ló começa a frequentar a porta de entrada. Era costume dos homens se reunirem, dos príncipes, dos juízes, dos homens entendidos, à porta da cidade para julgar e tratar dos assuntos da região. Sodoma está tão enraizado já no coração de Ló, que ele já está se sentando na roda de sodomitas. E por último, o que mostra o declínio de Ló, Gênesis 19, 33. Saiu da cobertura de Abraão e acabou bêbado. Gênesis 19, 33. Mostra que Ló se embriagou. E a sua embriaguez, você conhece a história. O que ele não devia ter feito. Ele é embriagado, ele bebe conscientemente. E as suas filhas, que ele levou para lá, praticam incesto com ele, porque ele está embriagado. Numa noite, elas o embriagam, uma se deita, engravida com o pai. Na noite seguinte, a mais nova se deita, engravida do pai, embriagado. Então, os passos de Ló, o declínio de Ló, são identificados por isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você já parou para pensar que às vezes as decepções para muita gente faz as pessoas pararem de viver, se tornarem amargas, pararem de evoluir? Porque, irmão, no mundo Jesus disse que nós teremos aflições. E que é uma espécie de ser vivo que traz decepção é o ser humano. Então, se você olhar para o caminho normal, imagine Abrão. Será que a decepção com a decisão de Ló não poderia ter mexido com ele? Irmão, se você cuidar, quer ver um exemplo? Você cuida de alguém desde pequeno. Você investe tempo, você investe dinheiro, você investe tanta coisa. E um belo dia, você
é decepcionado, uma traição, um abandono ou coisa parecida. Diga para mim se isso, no primeiro momento, aborrece. Sim ou não? Aborrece. Quantas pessoas você já viu, já viveu, que a gente já ajudou, e infelizmente, num determinado momento da vida, elas não corresponderam à altura, e você fala, não esperava isso dessa pessoa eu não esperava. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Nenhum de nós está livre de colocar pessoas sentadas na nossa mesa e essas pessoas amanhã, elas nos decepcionarem. O que a gente faz diante disso? Primeiro, que isso mostra a nossa falência humana. Bom, tiveram uma posição de honra, tomaram a decisão que tomaram, segue o seu caminho, a gente sai da vida delas, não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa fazer nada, mas sentar-se à mesa, jamais. Acabou. Não é questão de amaldiçoar, não é questão de brigar, não é questão de fazer justiça, não é questão de tirar satisfação, porque muitas vezes, por isso que a Bíblia diz que o bem que a gente faz, que a mão direita faz, a esquerda não repare. Porque decepção, irmãos, nós estamos sujeitos. Você acha que Jesus ficou tranquilo, feliz com Pedro, que negou ele 3 vezes? Com os 10 dos apóstolos que abandonaram, só João ficou próximo a Maria quando Jesus está na cruz. Você imagine se a decepção tivesse entrado no coração de Jesus. Imagine se a decepção tivesse entrado no coração de Davi, quando ele mata Golias e Israel é vitorioso, e agora o exército de Israel se volta por ordem de Saul contra Davi. Imagine agora, olhando para esse texto, imagine o coração de Abrão, como é que poderia estar? Eu poderia esperar isso. Vamos citar um exemplo aqui, de Eleazar, ou Eliezer, que era servo de Abrão. Talvez ele pudesse dizer, ou pensar, eu poderia pensar isso, Ló, dos teus pastores, mas de você eu não poderia pensar. Agora, por que Abrão faz aquela proposta para Ló? Por que a decisão de Ló não preocupou Abrão? Ou melhor, por que Abrão não ficou preocupado com o seu futuro? Já que Ló escolheu o melhor, humanamente falando. Se você olhar para uma terra seca, que não tem pasto, que o bicho não vai ter comida, que não vai ter riacho, e olhar para uma terra que é verdinha, que tem de tudo, obviamente que na terra seca, humanamente falando, não vai ter crescimento. E na terra que tem mata, que tem água, que tem um verde natural, os animais vão procriar mais, vão crescer mais, vão dar mais carne, dar mais leite. Então, pastor, por que Abraão não ficou preocupado com o seu futuro? A resposta é, porque ele sabia que tudo estava nas mãos do Senhor. Ele aprendeu, quando volta do Egito, que a decisão que ele tomou lá atrás, de agir por ele, trouxe consequências. Mas agora, diante de uma situação em que tem uma possibilidade de entristecer o coração, ele faz a declaração para Ló e diz assim, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Como que alguém consegue ser ferido, ser machucado pela decisão de decepção dos outros, conseguir agir assim? Como que Abraão toma essa decisão? Irmãos, quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, não faz diferença o movimento das pessoas ao nosso redor. Quando Deus é a prioridade na minha vida, se vão tramar mal, se vão fazer armadilha, se vão criar situações, se vão ter, não faz diferença. Por quê? Porque Deus é prioridade na minha vida. E eu sei que Deus cuida de mim. Você sabe que Deus cuida de você. Então, por isso que o livro de Salmos diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, por que Abraão aqui, ele não fica paralisado
como nós ficamos quando nós somos traídos, decepcionados, machucados e feridos. Por que que Abraão, ele não fica preocupado com a escolha de Ló e o que vai sobrar para ele? Quando Ló escolhe a decisão, fica claro que os olhos veem o que o coração ama. Ora, para Ló, Sodoma e Gomorra encheu o coração dele, mas Sodoma e Gomorra não encheu o coração de Abraão. Então fica claro que o que os nossos olhos veneram, é isso que nós vamos amar. Se é poder, eu vou amar poder. Se é ilicitude, eu vou amar ilicitude. É o que os nossos olhos veem. Pastor, como assim? Esse veem aqui é no sentido daquilo que eu fito os olhos, daquilo que eu foco os meus olhos. E a forma de ver as coisas ajuda a determinar os resultados. Bom, dois parentes, um sobrinho e um tio, a forma como Ló olhou para Sodoma já mostrou o resultado. E a forma como Abraão aceitou aquilo que fosse acontecer também mostrou o resultado. A gente olha para esse texto e vê que Abraão caminhava com comunhão com Deus, e por estar em comunhão com Deus é que ele estava satisfeito. Mas Ló, que morava na sua casa, não tinha a comunhão e nem desejava a comunhão que Abraão tinha. Agora, meu irmão, é interessante, você vai começar a captar e entender, que as circunstâncias e coisas da vida podem paralisar uma pessoa, pode paralisar alguém que se diz crente, que se diz salvo, que se diz que acredita em Deus, mas ela pode ficar paralisada espiritualmente, ela pode ficar paralisada na fé, ela pode ficar paralisada no trabalho, ela pode ficar paralisada na vida emocional, por causa de situações. Satanás, é interessante isso, ele quer usar circunstâncias, pessoas, para nos atingir, para extrair o pior de nós. Então as decepções, quando vêm na nossa vida, Satanás objetiva extrair de nós o nosso pior. Então, quando alguém me faz mal, quando alguém me fere, quando alguém fere a minha reputação, e eu fico sabendo, fulano falou que você é isso, fulana disse que você é aquilo, fulano falou, eu vou matar, eu quero que morra, eu quero que... É isso que o diabo espera, extrair de nós. É sair palavras do tipo, gente sem vergonha, gente mau caráter, canalha, é uma safada, é isso, é aquilo. Desculpa eu falar, se você entender. Porque é o que as trevas esperam extrair da gente. No momento em que pessoas, ou coisas, ou circunstâncias, vêm com decepções na nossa vida, a única coisa que o diabo vai esperar receber de nós é o nosso pior. Eu falo que nunca mais eu olho na cara dessa pessoa. Eu falo que nunca mais eu vou estar em tal lugar. Olha, por mim pode morrer na minha frente que eu não socorro. É isso que as trevas esperam receber de nós. Extrair o nosso pior. Pois por mim, ainda que eu seja a última pessoa, a única pessoa que pode socorrer, eu não ponho mais minha mão. Por mim pode fechar, por mim pode padecer, mas eu não faço mais. O inferno faz isso, ó. Ele extraiu de mim aquilo que eu tenho de pior. Agora é diferente de Deus, porque as circunstâncias, coisas e pessoas, Deus pode estar usando para extrair o que há de melhor nos filhos dele. Diferente de alguém que diz que acredita em Deus e é carnal, um filho de Deus não age carnalmente. E não é fácil. Ou você acha que é fácil quando alguém te dá um tapa no rosto, dá outra face para ele? Não é.
É fácil chamar para sentar-se, abraçar, honrar. É fácil honrar quem te desonra? Não é, irmão. Não é. É fácil você liberar uma palavra de bênção para quem te desdenha? Para quem falou mal de você? É fácil você dar um parabéns para uma pessoa, um feliz aniversário, quando no seu aniversário ela não te deu parabéns, não te dá parabéns, não te honra, não te respeita? Pastor, e agora é o seguinte, irmão. O que o diabo espera extrair da gente é isso mesmo. Mas o que Deus espera extrair de nós? Para mostrar, e vai vir coisas especiais para a nossa vida, é que quando pessoas, circunstâncias e coisas são usadas para nos testar, os filhos de Deus permitem ser extraído deles a essência de filho de Deus. Mas os filhos das trevas, eles sempre vão dar o pior. Então, eu não quero ser hipócrita com você no púlpito, mas já houve momentos na minha vida em que no meu coração passou sentimentos, frases do tipo: nunca mais, nunca mais. Por isso que a Bíblia diz que sábio é o homem que sabe controlar-se no momento da sua ira. Porque a gente fala coisas, sentencia pessoas, cria um preconceito em cima do que nós vimos, do que ouvimos, e às vezes não conhecemos a história, e aí a gente toma partido de uma situação. E aí a gente fala assim: nunca mais, nunca mais. Está sabendo de fulano? Fulano está com uma enfermidade lá, está precisando de uma ajuda. Eu não. Ué, ela que corra atrás agora das amiguinhas. Ele que corra atrás agora dos amigos. Não foi ele que falou isso de mim? Está vendo? Deus pesou a mão. A gente ainda põe na boca de Deus o que Deus não falou e o que Deus não fez. E aí a nossa vida espiritual e o nosso crescimento como filhos de Deus fica estatizado, paralisado, porque nós permitimos que as decepções tocassem em nós. Jesus nunca prometeu que aqui no mundo nós seríamos respeitados, que todo mundo ia aplaudir, que ia dar certo. Não, irmão, não. Pelo contrário, Jesus foi testado, Jesus foi provado. As circunstâncias, Deus pode estar usando diante de uma decepção para extrair o que tem de melhor em você. Então, mediante uma frustração, mediante uma decepção, mediante uma traição, mediante algo que te feriu, que te magoou, tem dois caminhos que você ou eu vou colocar na primeira pessoa do singular, para não ofender alguém, achar que eu estou transferindo. Eu posso reagir de duas maneiras. Primeiro, eu permito que as traições, decepções, frustrações, elas me paralisem. E eu faço assim, ó, está aqui, a partir de hoje, eu não quero mais, eu estou fora. Ou, ó, a partir de hoje, faz o que vocês quiserem, vive o que vocês quiserem, e não pergunto mais nada da minha opinião, não quero saber, estou cansado, e é isso aí, e acabou, e minha decisão está tomada. Ok, nós demos para o diabo aquilo que ele queria extrair de nós. Então nós interrompemos um processo de provação e de crescimento que Deus poderia estar nos trazendo. Hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos tratado um assunto na sala dos homens, um tema homem ao máximo. E uma das coisas que nós temos aprendido é que como filhos, nós não devemos reproduzir o que de ruim fizeram para nós. Todo homem, toda mulher nascida em Cristo, e eu não só estou dizendo para você o que nós temos aprendido, é que nós não temos que reproduzir. Então, porque me maltrataram, porque me prejudicaram, porque não me amaram, porque não fez, eu também não vou fazer. Não, isso não é extrair o melhor. Isso não é passar na prova com 10 diante de Deus. Quando nós permitimos que as frustrações, quando nós permitimos que as decepções
nos paralisem, nós interrompemos aquilo que Deus tinha para nós. Abraão não estava centrado em si mesmo. Quando Ló faz aquela proposta para ele, aquela tomada de decisão, a gente vê Abraão, aqui no capítulo 13, ele com uma ideia de resolver conflito. Olha, irmão, que maturidade. Porque ele fala assim para Ló, escolhe o que você quer. Isso é maturidade, irmãos. Ele não pega e diz assim, Ló, eu sou mais velho que você, eu sou o patriarca dessa casa, eu sou o líder tribal dessa casa, e é o seguinte. Não, ele não faz isso. A maturidade chegou na vida de Abrão, depois daquela decepção, daquela mancada que ele deu ali no Egito. Por isso, a reação dele com Ló é de resolver aquele conflito, mas sem briga, sem ofensa, sem jogar na cara de Ló, ser um folgado, cara. Quando seu pai morreu, eu que te criei. Não, esse Abrão aqui, esse homem aqui, ele quer resolver conflito com maturidade. E ele olha para o sobrinho e fala assim, ô filho, escolhe. Ele entrega para Ló a escolha. Ele deixou que Ló escolhesse para si o caminho que ele ia tomar para ele e para os seus rebanhos. Isso é maturidade. Isso é maturidade. É você podendo abrir a boca, quebrar tudo, xingar, fazer justiça com as próprias mãos, jogar na cara e dizer, rapaz, você só é o que é hoje, você só está onde está hoje, por isso. Não, o capítulo 13 diz que ele age assim, escolhe você. Aí eu falo para você, alguém tem dúvida que houve uma decepção no coração de Abrão? O que você acha? O que você acha? Irmãos, quem aqui já se decepcionou? Diga glória a Deus. Você está em pé. Você está vivo. Mas deixa eu te dar uma notícia que talvez você não vá gostar. Não foi a última. Não foi a última. Diga para o teu irmão, não foi a última vez. Ah, irmão, você está muito fraco. Vai, vamos lá melhorar. Diga, não foi a última vez. Irmão, você já honrou alguém e recebeu desonra? Quem? Diga aleluia. Isso é a vida. Isso é a vida. Você tem que escolher. Ou as decepções te paralisam, ou elas servem apenas para degraus de crescimento do que Deus tem para você. E o texto diz que após a escolha, Abraão se contentaria com o que ficasse para ele. Que maturidade é essa que chegou depois do Egito? Agora vem cá, não tem dúvida, Abraão falhou quando foi para o Egito, sim ou não? Ele tinha a promessa de Deus, sim ou não? Ele mentiu que Sara era sua irmã, sim ou não? Ele trouxe bens do Egito que Faraó deu que ele não merecia, sim ou não? Ele também trouxe doença através de uma ação de Deus para impedir na vida dos egípcios. Isso não foi correto. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quem não erra? Quem não erra? Quem aqui já não falou coisas que nunca deveria ter falado? Quem aqui, mesmo sendo crente, conhecendo a Bíblia, talvez o Espírito Santo te esteja, ou a mim esteja mostrando, que eu preciso resolver algumas questões porque eu não estou agindo correto. Eu estou guardando coisas no coração. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Só Deus e minha esposa sabem disso. Eu quase fui paralisado como pastor uma vez, pela ofensa que me fizeram. Eu precisei orar. Eu precisei chorar. E eu orava para Deus e falava assim, Deus, eu não sou este homem que deveria de ser. Minha carne está inflamada. Eu quero. Senhor, o Senhor sabe que isso que fizeram comigo, eu estou com vontade de colocar a mão e não era só dar tapa. Irmãos, eu precisei orar.
Mas eu precisei orar. Mas eu liguei para pastores e disse: você conhece algum profeta? Sim. Fala alguém que você conhece. Para quê? Eu quero que, se é profeta, eu vou orar, eu quero que Deus fale comigo. Eu estava nesse nível como pastor. Nesse nível de tão ferido. Mas deixa eu te dizer, não foi a última vez aquela. Tiveram outras. Mas aquela decepção mexeu comigo. As palavras que falaram de mim, os textos que eu recebi, aquilo mexeu com a minha honra, aquilo mexeu com o meu caráter. E muitas das vezes o inimigo soprava assim: você é homem, você tem que tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Irmãos, eu não posso mentir, eu estou no altar. E nem que eu não tivesse, o meu coração se irou. O meu coração teve vontade de fazer coisas que não se deve, mediante a ferida que me fizeram. E eu estou falando isso para você, eu precisei orar. E um dia, Fernanda sabe, e nem pense em perguntar para ela que ela não vai falar. Chegou o dia da prova na minha vida, quando eu precisei tomar uma decisão: abençoar ou amaldiçoar quem me feriu. Irmão, igual louco, eu falava dentro do carro: Senhor, por que eu? Por que eu? O Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe como foi, Senhor. E no final, e a Fernanda ficou bem quietinha ali do lado do carro, e eu falava assim no carro: eu só vou fazer isso por causa do Senhor, por causa de Jesus. E eu falava: Fernanda, eu só vou fazer por causa de Jesus. Coitada, ela não tinha nada com o pato. E eu só falava assim: eu só vou fazer isso por causa de Jesus, porque por mim mesmo eu tenho vontade de... Ainda bem que, sendo falho, pecador, minha carne se inflamou. Eu pedi para Deus me ajudar. Se essa noite alguns de nós aqui estiverem com algum problema, alguma decepção, alguma frustração, eu quero te dizer uma coisa, crente: Deus pode reverter esse quadro em bênçãos na sua vida, em honra na sua vida. Por que Abraão disse com maturidade para Ló: o lado que você escolheu eu vou para o oposto? E aqui está a mensagem. Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, na chamada. Então eu estou voltando um pouquinho. Quando Deus chamou Abraão, antes dele falhar no Egito, antes de Ló fazer isso, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Pega aí, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Abraão fez quando Ló o decepciona? Bom, primeira coisa, Abraão estava ciente de que as suas ações estariam centradas em Deus. Uma das coisas que a gente tem que sair daqui hoje, uma das coisas que você que está me assistindo tem que tomar decisão na sua vida hoje: ou você passa a andar 100% na vontade de Deus. E quando eu falo a vontade de Deus, eu estou falando disso aqui, quando ela fala, por exemplo, perdoa, e eu não quero perdoar. É quando o Senhor fala assim: se o teu amigo te pede para andar 1 milha, ande 10 milhas com ele. Ou nós tomamos essa decisão hoje, ou para a vida, de andar centrado em Deus. Ou seu pai, seu marido, sua esposa, seu pastor, a igreja, o obreiro, na escola, no trabalho, você vai ficar paralisado por causa de decepções. E você não vai viver o que Deus quis que você vivesse. Você não vai crescer o que você tinha para crescer, porque você ficou paralisado. Então, o que fez com que Abraão tomasse a decisão que tomou com Ló? Ele tinha ciência que depois do que aconteceu no Egito, ele não tomaria mais decisão se não fosse centrado em Deus. Ele sabia que quando ele agiu por ele no Egito, quase que perdeu a esposa. E agora é seu sobrinho, gente próxima,
de onde talvez você esperasse. Capítulo 12, lá no fim, Abraão quase perdeu a esposa. Agora no capítulo 13, é o sobrinho. Só que lá no capítulo 12 foi ele que fez. Eu estava escrevendo alguma coisa agora à tarde, pensando comigo. Quem aqui já não se arrependeu de decisões que tomou? Que te trouxe consequências? E que muitas das vezes fica aqui na cabeça da gente assim, ó. Você não vale nada. Você não devia ter feito. Por que você fez isso? E o inimigo vem tomando espaço, vem tomando espaço, vem tomando espaço. E a gente não consegue mais orar. A gente perde a vontade de vir para o culto. A gente perde a vontade de congregar. A gente perde a vontade de celebrar. A gente perde a vontade de viver. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Você está me ouvindo? Diga amém. Deus não vai deixar de te abençoar porque você falhou. O amor de Deus, o sangue de Jesus, apaga multidões de pecados. Então é mentira do diabo que os teus erros de ontem te impedem de ser uma bênção amanhã. Que os teus atos e decisões erradas, aquilo que eu tomei de decisão errada ontem, vai invalidar o meu crescimento. Não! As decisões erradas que eu tomei ontem, servirão para maturidade, para aconselhar pessoas amanhã, e Deus poder contar comigo e dizer, ele cresceu, ela melhorou, ele evoluiu. Por isso é que Abraão, quando Ló o decepciona, ele toma a decisão. O que fez com que Abraão agisse com Ló daquele jeito? Ele trouxe à memória as promessas de Deus. Far-te-ei, o Senhor fala no versículo 12. Esse verbo no hebraico, far-te-ei, comunica a ação de Deus que vai tomar até o final a decisão do que ele prometeu. Ou seja, quando Deus fala para Abraão no capítulo 12, põe na tela para mim, far-te-ei, Deus está dizendo para Abraão, vira o monitor para mim, Renata. Deus está dizendo para Abraão assim, Abraão, não é por você, não é pelos seus erros, não é pelas suas decepções, sou eu que velo pela minha palavra e vou cumprir o que eu prometi para você. Então quando Abraão, no texto, o Senhor fala, de ti farei uma grande promessa, esse farei, ou far-te-ei, esse verbo no hebraico significa que Deus vai levar até o último instante êxito do que Ele te prometeu. Então, meu irmão, essa noite eu quero dizer uma coisa para você e para a minha alma. Todas as promessas que de Deus para a tua vida, não é porque nós erramos que não vai ter perdão, não é porque nós falhamos que não vai ter mais cumprimento, porque o Senhor vai zelar pelo cumprimento da palavra dEle na nossa vida. É óbvio que a gente não tem que continuar no erro, é óbvio que a gente tem que consertar, mas não é porque nós erramos, eu vou voltar a dizer o que o Espírito está falando no meu coração, nós não somos perfeitos, mesmo como igreja, mesmo quando crendo em Jesus, nós erramos, nós falhamos, nós nos precipitamos, nós às vezes entramos em contendas, nós entramos em situações que não tinha que entrar, mas o Senhor nos traz esta noite, uma noite de salvação, uma noite de reconciliação, uma noite de libertação. Deus quer liberar o fardo que estava sobre a tua vida, Deus quer liberar essa pressão que estava na tua cabeça. Esse verbo far-te-ei significa executar. Então, quando Deus fala, eu farei de você, esta declaração, este verbo significa o seguinte, eu vou levar a cabo o que eu prometi. Então, o que Deus prometeu para você, o que Deus prometeu para a senhora, não é por causa dos nossos erros, e não é por causa das nossas mancadas. Ele sabe que a gente ia errar, mas Ele não fica feliz com os nossos erros, mas Ele sabe da disponibilidade que a gente quer de consertar.
Agora Deus não tira a promessa porque eu traí, porque eu decepcionei. Pastor, então pode ficar no erro? Não é isso que eu estou pregando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Abraão falhou. Quando ele volta para Betel, ele constrói um altar. E ele põe a sua frustração no altar. Quem pegou? Ele põe a sua frustração no altar. Quer uma chave para esta noite? Não haja só verbalizando, mas no final desse culto, põe a tua frustração no altar. Põe a tua decepção no altar. Simboliza isso. Aprenda a tomar atitudes durante o culto que podem mudar a história. Já que publicamente no mundo espiritual a gente falou, fez coisa, então publicamente também lança no altar. Para que o diabo perca hoje a legalidade e o direito dele. A decisão de Abraão de dizer para Ló, o que você escolher, tudo bem? Ele está se lembrando aqui desse verbo, dessa palavra, que significa a ideia de levar a cabo uma atividade com propósito. Então, por exemplo, com Abraão Deus disse assim, eu far-te-ei pai de uma grande nação. Agora, quando Abraão errou, e depois ele consertou, Deus não fez ele pai de uma grande nação? Fez ou não fez? Essa pessoa é você. Deus não vira as costas porque a gente errou. A gente pode até entristecer, mas Deus não vai deixar a gente morrer na praia. Deus não vai. Deus não vai. E ele diz, abençoar-te-ei. Essa palavra no hebraico, barak, ela é uma palavra que significa bênção, e ela vem da palavra hebraica chamada berek. Então quando Deus fala, abençoar-te-ei, barak, no hebraico, deriva de berek. E o que significa berek? Barak, bênção. Berek dá a ideia de joelho. A raiz da palavra berek é joelho. Então, começa a entender os segredos da Bíblia, os segredos, as chaves que Deus está dizendo para Abraão. Irmão, vamos ver como é que você está. Deus está dizendo para ele, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Deus está dizendo, enquanto você andar de joelho, ou seja, enquanto você me adorar, enquanto você estiver construindo o altar, enquanto você estiver se prostrando, eu vou cumprir. Não é porque você errou, não é porque você falhou. A palavra berek, ela significa joelho. Então, a palavra barak, que ela é derivada, significa enquanto de joelho, enquanto você estiver na adoração, enquanto você estiver se comprometendo comigo, eu não vou deixar de te abençoar. Enquanto... Mas ele errou, mas está de joelho, capítulo 12, capítulo 13 do começo, e Abraão construiu um altar, ou seja, eu errei ali, eu falhei aqui, mas eu estou novamente de joelho, eu estou crendo, por isso que Ló não decepciona Abraão agora. Eita Deus! Na antiguidade, havia um gesto que identificava alguém quando ia ser abençoado. Então, na antiguidade, na época dos patriarcas, principalmente, significava assim: quando o abençoador ia abençoar alguém, qual era a atitude do abençoado? Aí vinha o abençoador e colocava as mãos sobre a cabeça do abençoado. O que Deus está dizendo para Abraão? Enquanto você, mesmo falhando, mesmo errando, enquanto você andar de joelhos na minha presença. Como assim, pastor, andar de joelho? Enquanto você me adorar, mesmo que você tenha errado, mesmo que eu esteja
triste com você, eu não vou deixar de te abençoar, porque você falhou, mas está de volta, porque você está de joelho, ou seja, você está adorando. Deus declarou isso para Abraão no pacto. No pacto. No pacto. Ele diz: far-te-ei, te abençoarei. E esta palavra, abençoarei, no hebraico, no sentido que é dito, significa algo de uma maneira intensiva. Irmã, significa o seguinte: nem o diabo, nem o mundo, nem ninguém vai quebrar o que Deus tem para você. Deus está dizendo: sai da tua terra, me obedeça, eu farei de você, eu abençoarei você. Deus não está dizendo talvez. Essa expressão no hebraico significa uma maneira intensiva. Ainda que a tua alma, ainda que os teus pensamentos estejam querendo te levar para um campo, Deus está dizendo: sou eu, Kleber, sou eu te conheço, eu te entendo, e apesar de tudo, eu sei a tua essência, e eu não vou te lançar fora da minha presença. Ele diz: tu serás uma bênção. Ele continua dizendo, essa é a ideia que Deus está dizendo. Só Deus pode falar isso. Deus está dizendo: eu dispenso algo diferente sobre você. É como se eu dissesse assim para Jacira: Jacira, pode ir lá, faz o exame da Maitê, porque amanhã o dinheiro vai estar na conta. O abençoador está dizendo para o abençoado: independente de quem não vai dar, pode fazer. O que Deus está dizendo para Abraão é: você pode andar em qualquer lugar da terra, minha mão vai estar sobre você. Irmãos, e não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu no final do capítulo 12? Mesmo ele errando, Deus não retirou do texto, mas Deus deu a chance de se restaurar. E essa noite eu tenho certeza que Deus está nos dando essa chance também. Essa palavra, abençoarei, ela tem um sentido de generosidade. E na maioria das vezes esse texto, essa palavra, esse verbo, ele se refere da parte de Deus para quem é justo. Para quem é justo. Por que Abraão liberou Ló daquela decisão? Versículo 3, olha comigo a segunda parte. Versículo 3, parte B. E amaldiçoarei. O mesmo Deus que diz para Abraão: eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu vou zelar por você, eu vou te prosperar. Esse mesmo Deus diz: eu amaldiçoarei, que no hebraico é kalai. Deus está dizendo: eu serei, haverá uma causa, eu tornarei aquelas pessoas que te amaldiçoarem, eu as tornarei em pequenas, em minguadas, em insignificantes. Eu ouvi um misericórdia aí. Realmente. O que isso está dizendo? Pare de ficar decepcionado com as pessoas, com as circunstâncias e com coisas. Porque o mesmo Deus que te abençoa, com quem te amaldiçoa, com quem não te abençoa, você tem Deus que vai entrar no meio. E o significado, no sentido figurado dessa palavra kalal, significa exatamente tornar pequeno,
tornar-se em peso, fazer-se desprezível. Então, Kleber Flauzino, as pessoas que te decepcionaram, as pessoas que não te abençoaram, enquanto você andar na minha presença, sou eu que vou cuidar do que elas fizeram. Por que que Abraão, ele não fica frustrado quando Ló o decepciona? E você sabe, eu não quero fazer analogia, mas eu apenas quero aplicar um raciocínio. Aí cada um tira a sua conclusão. Não escolheu Sodoma? Não escolheu Gomorra? Primeira coisa que aconteceu, guerra. Quem é que tem que socorrer? Abraão. Não escolheu Sodoma? Não escolheu Gomorra? A destruição de Somorra. Quem é que perdeu tudo aquilo que conquistou? Por que perdeu? Por que perdeu? Quando o Senhor fala, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Senhor está dizendo para Abraão, caminha. Caminha. Então, pai, mãe, líder, nós estamos nesse mundo sujeitos a sermos decepcionados, a nos entristecermos com pessoas. Você não precisa fazer nada. Você não deve fazer nada. O que que você deve fazer? Fica de joelho. Continue na presença de Deus. Porque, meu irmão, quem é que pode, quando Deus fala no livro de Coríntios, se Deus é por nós, perder a chance? Se Deus é por nós, Salmo 25, verso 3, diz assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Pegou? Sai daqui essa noite aliviado. Sai daqui essa noite curado em nome de Jesus. Sai daqui essa noite liberto em nome de Jesus. Irmão, se você chegou aqui essa noite, coração pesado, angustiado, triste, escuta, antes de você condenar alguém, olha para você. Olha para você. Dá uma olhada nas suas mancadas também. Dá uma olhada nos seus erros também. E não foi assim que Deus se tratou e nos trata. Quando Abraão disse para Ló, o lado que você escolher, eu vou para o outro, é maturidade. E eu quero terminar a mensagem com você. O seguinte: todos nós já fizemos escolhas erradas na vida. Todos nós já fizemos. E quer saber? Possivelmente nós ainda vamos fazer outras. Mas Abraão nos ensina o que fazer diante das decepções. Ninguém está livre de passar por situações de decepções. Mas lembre-se, irmãos, nada altera as promessas de quem anda de joelhos. Eu vou dizer de novo só para quem. Nada altera para quem anda de joelhos. Volta lá para o texto, capítulo 12. Far-te-ei. E diz lá o texto, e te abençoarei. O que a palavra Barak deriva de Berec? Ou seja, enquanto você estiver me adorando, tudo que estiver fazendo contra você ao seu redor, todas as intenções de mal, todas as trapaças, todas as vinganças, todos os projetos do inferno, tudo que estiverem fazendo, todos que lançaram palavra de maldição contra você, todos que zombaram de você, todos que desonraram você, o Senhor está dizendo, quem não te abençoou, eu os torno minguados. É eu que travo. Então pare de ficar frustrado, pare de ficar decepcionado. O texto de Tiago 3,13 diz, quem dentre vós é sábio e entendido,
mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. As decepções, irmãos, não são influenciadoras nas promessas de Deus, a menos que eu permita. As decepções só paralisam alguém quando eu permito. Então, não se comporte como quem não tem promessas, mas se movimente crendo no Deus das promessas. A questão conclusiva para nós é a seguinte: pastor Kleber, você fala o seu nome, tá bom? Você, de hoje em diante, abra sua mente, seu coração e receba essa palavra na sua vida. Então, de hoje em diante, eu falo o meu nome e você fala o seu. Vamos lá? Kleber. Escute bem. Você não depende dos outros que te abandonam, que te decepcionam, que te frustram, que te machucam, porque você tem promessa de Deus. Pegou? Pegou? O que o diabo espera da gente, Jonas? É que eu me proste. É que eu perca o gosto de amar, o gosto de congregar, o gosto de servir. Vocês que servem na igreja, tudo que o diabo espera é isso. Que perca o gosto de servir, por decepção. Porque nós olhamos para o homem, nós olhamos para pessoas, e quando a gente olha para pessoas, sabe, quando a gente olha para pessoas, a gente não adora mais. Quando a gente olha para pessoas, a gente para de adorar, e começa a valorizar a maldade que fizeram, as palavras que fizeram, os gestos que fizeram. Por isso, os segredos contidos no capítulo 12, que fizeram Abraão, que errou, quando Ló fala para ele, na maldade, vou para Sodoma, ele falou, pode ir, porque ele tinha uma promessa. Eu não posso terminar a mensagem, abra aí no capítulo 13, e eu termino aqui, prometo, veio agora no meu coração. Capítulo 13, se não me engano, verso 14, de Gênesis. Olha que coisa forte, olha que coisa fantástica. O Senhor falou com ele, verso de número 14. Quem achou, diga amém. Ó, depois que Ló partiu, depois que Abraão pode ter ficado decepcionado, depois que Ló partiu, o Senhor pela terceira, Deus falou com Abraão 7 vezes, a terceira vez, depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão, olhe até onde a sua vista alcançar. O cara está ferido, irmão. O velhinho não abriu a boca para falar uma palavra do tipo traíra, covarde. Não. Ló pegou o rebanho dele, pegou a esposa e as filhas e foi para Sodoma. Não foi assim, mas eu imagino Abrão olhando e vendo Ló indo embora. Indo embora. Quantas memórias deve ter vindo, Gisele, na cabeça de Abraão? Cuidei desse menino, Giovanni. Quando o pai dele morreu, eu servi de pai para ele. E Ló está indo embora. Mas ele, que já errou, Abraão,
Lembrou. Quer saber? Eu vou continuar crendo em Deus. Ló foi embora. A Bíblia diz, depois que Ló partiu, ou seja, quando saiu o último animal, quando saiu tudo que era de Ló, o Senhor falou com Abrão: olha para cá, olha lá, olha lá, olha até onde a sua vista pode alcançar. Deus está relembrando a Abraão o que Abraão se lembrou. Em todas as direções, do norte, sul, leste a oeste. Põe o 15 para mim, de leste a oeste. Põe o 15 para mim. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, Ele escolheu uma porção de terra, mas porque você estará de joelho, eu não te dou uma porção de terra. Deus está dizendo: eu te dou toda a terra a você e aos seus descendentes. Deus fala com Abrão depois que Ló vai embora. Deus não esperou. Deus é como se Deus tivesse dizendo: rapaz, você errou ali, mas oh glória, eu que falo contigo. Eu transformarei a maldade em bênção na tua vida. Eu transformarei a decepção em triunfo. Eu transformarei o abandono em sucesso. Eu transformarei. E a Bíblia diz que daí para frente, a história de Abraão só foi para cima. Cuidado. Não deixe que as decepções paralisem você. Enquanto você andar de joelho, não depende do seu marido, não depende da sua esposa, não depende de mim, eu não dependo de você. Nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Pastor, mas me feriu. Irmão, com 27 anos de pastor, eu já estou acostumado com isso. Eu já estou acostumado. Antes eu chorava, descabelava. Se eu não aprender a confiar em Deus, eu morro de coração. Lógico que a gente não fica feliz, mas tem um lugar que é bom a gente ir. Quando você está triste, ó, é aqui. É quando está te doendo e você, sabe, não tenta fazer oração bonita, não tenta fazer oração bonita. Não fica: Senhor, meu Deus, meu Pai eterno. Não. Fala: Senhor, eu estou mal. Senhor, está doendo, mas eu confio que o Senhor vai mudar o quadro. Dispense oração bonita. Deus não precisa de oração bonita. Deus quer coração quebrantado. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus. Dê um abraço, quem está do seu lado, diga: querido ou querida. Diga.